Glória a Deus. Eu fiz uma troca com o Carlos, então eu vou dar a última parte desse estudo que nós estamos fazendo com a igreja sobre as doutrinas apostólicas. Lembrando sempre que o que nós estamos ensinando aqui é puramente o que está escrito no livro de Atos. É a doutrina apostólica, não é a doutrina da IBC, é a doutrina de uma igreja bíblica. Seja ela onde estiver, em qualquer parte do mundo, se ela for bíblica, ela vai seguir exatamente, ipsis literis, o que está escrito no livro de Atos, que é onde nós baseamos, melhor dizendo, o pastor Alan baseou todo o estudo. Então nós vimos já vários temas, né? E hoje, no dia de hoje, nós vamos ver o reino de Deus, depois nós vamos falar sobre os anjos e depois falaremos sobre Satanás, sobre o diabo. E aí teremos uma aula que será no próximo domingo, que é onde nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, vai ser só sobre isso. E numa última aula, onde nós vamos abordar o tema da ressurreição e do arrebatamento. Amém? Então, são doutrinas que fazem parte do escopo, né, que está aí no livro de Atos. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus, sentados como estamos. Senhor Deus, aqui agora começamos, Senhor, essa escola bíblica dominical. Como foi cantado aqui, Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Verdade. Deus, precisamos da Tua graça sobre cada um de nós aqui, não somente sobre mim, mas sobre os meus irmãos aqui presentes, Pai, para que possamos aprender de acordo com o que a Tua palavra nos diz. Portanto, ó Deus, nos ajude, Pai, abra os nossos corações e o nosso entendimento para que possamos ter a compreensão correta de tudo que será ensinado aqui nesta manhã. Te agradecemos desde já, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, aos nossos irmãos que estão nos vendo aí pelo aplicativo também. Vocês sejam abençoados nesse dia de hoje. Bom, queridos, vamos lá. Minha visão, os irmãos sabem, está meia sola, mas a gente vai dando um jeito aqui. Oh, Jesus, ainda bem que lá no céu não tem nada disso. Lá no céu vamos enxergar uma agulha. Vou precisar de artifício aqui. Irmãos, vamos lá. Quem tiver sua apostila, Reino de Deus. Vamos entender exatamente o que é. O que é o Reino de Deus? O que significa Reino de Deus? Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha. Inclusive não está, como o irmão Reginaldo bem disse aqui, esses versículos apontados aqui não são exaustivos. Você procura, tá? Com certeza você vai conseguir enriquecer ainda mais essa lista. E aconteceu comigo, Marcos, vamos abrir as nossas Bíblias, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. E quem achar pode ler, por favor. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos os serviam. Só um minutinho. Marcos capítulo 1, desculpe. Capítulo 1, 14 e 15. Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Eu que errei aqui, perdão. 1, 14 e 15, desculpa. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém. Então Jesus começa abrindo o seu discurso, né? Dizendo: olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então, Jesus começa a apontar que existe um reino. Agora, vamos lá, vamos entender isso, porque os judeus esperavam um reino físico, todo mundo sabe disso. Eles estavam subjugados pelos romanos, né, e desejosos de serem libertos desse jugo, e ansiavam tremendamente por um reino físico. Mas a proposta de Jesus foi totalmente outra. Essa palavra reino que está escrita aqui, vem do grego basileia, tá? Basileia, que quer dizer governo. Governo, exatamente isso. Então, o que a palavra de Deus está nos informando aqui agora e qual era a intenção de Jesus nesse exato momento? Era dizer para o povo o seguinte: o governo de Deus sobre a sua vida acaba de chegar. Eu cheguei. A partir de agora, o governo de Deus sobre sua vida chegou. Jesus em nenhum momento estava apontando, tá, para um governo, tá, naquele momento pelo menos, um governo físico, territorial, mas estava dizendo o seguinte, que Deus queria e quer governar a vida do homem. Amém? Então vamos aqui para o texto. O texto diz assim: o reino de Deus é o governo perfeito de Cristo sobre a humanidade, o qual se iniciou na sua primeira vinda. Presta atenção. Então começou quando? Começou quando Jesus veio, e já com esse discurso ele inaugura isso, ok? Então ele diz assim: se manifestou parcialmente ao mundo através da igreja. Então veja bem, nós como remidos, como convertidos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus reina neste mundo através da sua igreja. Então isso acontece hoje de uma forma parcial. Por quê? Aí continuando o que o texto diz. E será completamente estabelecido por ocasião do seu retorno, quando então haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça para sempre. Então, meus irmãos, nesse exato momento, esse governo ele é parcial e é feito através da igreja. Mas a mensagem do Evangelho quer dizer única e exclusivamente uma coisa só: Deus quer governar a vida do homem. Eu sempre uso esse texto de Jeremias, que quando ele diz assim, ele diz que não cabe ao homem determinar os seus caminhos, né? E nem o dirigir dos seus passos. Não cabe a nós, irmãos, só cabe a Deus, porque ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, mas ele também é o único que pode contemplar todas as coisas, tudo que acontece no universo, Deus pode contemplar. Então Deus tem sempre a melhor opção para nós. Então quando ele coloca a questão do governo na nossa vida, ele está dizendo o seguinte: eu tenho o melhor para você, camarada. Você não sabe como lidar com essa situação, você não sabe como lidar com o seu caminhar, com essa jornada que você tem pela sua frente enquanto você estiver nesse mundo. Então esse governo que Jesus está falando, ele está apontando nessa direção, que a salvação ela implica única e exclusivamente nesse sentido, Deus governando a nossa vida. Então Jesus veio primeiro apresentando essa proposta. Hoje toda essa mensagem e todo esse governo de Cristo sobre a vida do homem foi transferido à sua igreja, e através dela ele propaga esta mesma mensagem. Está entendido isso? Amém? Para não haver confusão, porque muita gente associa essa palavra de Jesus a um governo físico naquele momento, mas em nenhum momento Jesus quis dar essa conotação. Então esse governo que está falando aqui, volto a repetir, vocês podem procurar lá no original, vocês vão ver, a palavra grega é basileia, que quer dizer governo. Então a palavra reino, traduzida aqui, ela no original está como governo. São cerca de 77, se vocês fizerem uma pesquisa, são cerca de 77 inserções, né? Não é a palavra certa, não é nem inserção, mas são 77 vezes que
aparecem no Novo Testamento. Eu tenho inclusive tudo isso elencado, relacionado, onde essa palavra Basileia, traduzida para nós como reino, tá? Ela é aplicada, ela é colocada em todas elas, falando de um governo, no sentido de Deus querer governar as nossas vidas. Ok? Ficou claro? Vamos lá para alguns textos, para a gente poder enriquecer mais isso. Quem pode abrir aí Salmos 145, 11? Outra pessoa, por favor, abra em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Abre Salmo 145, 11 não, 13, gente. 145, 13. E o outro, por favor, abra em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Quem achar pode ler. 145, 13. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. Amém. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Amém, glória a Deus. Quem achou Isaías, por favor? Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém, glória a Deus. Agora, por favor, alguém abra em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, os versos 32 e 33. Lucas 1, 32 e 33. 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém. Então, aqui, nesses textos que nós abordamos, aqui nós vemos as duas situações. Nós vemos um reino, falando de um reino que vai ser eterno, tá? Um reino de paz, de um governo físico que vai acontecer em um determinado momento, que nós sabemos pela palavra de Deus que acontece a partir da volta do retorno de Jesus. Amém? Então, haverá um governo, sim, físico, mas que por enquanto, como os próprios textos que nós lemos nos diz, nos informa, Jesus veio implantar esse reino, primeiro, o governo dele no coração do homem. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, gente, porque o salvo que onde Jesus não governa a vida dele, ele não é salvo. Simples assim. Jesus está dizendo assim, colocando cá de uma forma muito clara: se eu não governo a sua vida, você não é salvo. Entende? Porque quando Jesus nos governa, quando Jesus toma conta de nós, tá? E nós obedecemos a sua palavra, e ele é muito enfático nessa parte, né? Que aquele que obedece ele, que ouve a palavra dele, tá? Serve a ele. Então ele deixa muito claro essa associação da obediência a ele, da obediência à sua palavra, em relação à própria salvação. Então não existe cristianismo na vida de uma pessoa se o governo de Deus não está implantado na vida dela. Amém? Então essa é uma doutrina que é muito importante para nós, amados, porque as pessoas têm desprezado isso, elas têm se esquecido disso. Tá? Então não tem como você ser independente dentro do cristianismo. Esse é outro ponto, né? E isso é uma luta muito forte nas nossas vidas, porque nós somos independentes por natureza. Tá? Todos nós aqui somos. A nossa tendência sempre é para esse lado, de nós resolvermos as situações, de nós buscarmos, né, as nossas opções, e a gente esquece de consultar a Deus nas mínimas coisas. Eu estou falando de coisas pequenas, desde
sei lá, meu Deus, qual vai ser minha agenda de hoje? Qual vai ser minha agenda de hoje? O que o Senhor deseja que eu faça? É Deus governando você, te dizendo qual vai ser sua agenda. Né? Eu falei aqui uma certa feita que nos vestimos, né? Colocamos a nossa roupa todos os dias para ir para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, mas esquecemos de orar. Não oramos antes de sair. Né? Então saímos vestidos fisicamente, pelados espiritualmente. Entendeu, queridos? Então o governo de Deus, ele implica nisso. É muito importante, por isso que Jesus, o primeiro, veja bem, Jesus abre o cenário, o palco, falando exatamente sobre isso. Olha só, vamos começar a separar as coisas aqui. Eu vim para implantar o governo de Deus na sua vida. Se você não quiser, então você não tem parte comigo. Bem? Bom, vamos lá para o outro tópico, para dar tempo de a gente falar sobre esses três. Os anjos. Os anjos. Irmãos, é um tema complicado, porque ainda mais nos nossos dias a gente vê tanta coisa, né? Tem a oração forte do Gabriel, a oração poderosa do Miguel. Já viram isso? Né? Tem gente que, como é que eu posso falar sem magoar? Mas tem pessoas que focam nisso o tempo todo. O mundo espiritual é uma realidade, claro que é, gente, claro que é uma realidade. Né? Tem anjos aqui hoje, vocês não tenham dúvida, esse aqui está inundado de anjos. Né? Porque a Bíblia nos diz que eles participam do culto que nós oferecemos a Deus, está ali conosco. Né? Nós temos anjos que nos acompanham, que guardam nossas vidas, que cuidam de nós. Mas há muita confusão em cima desse negócio. E por que isso passa a ser uma doutrina? Porque tanto no passado como nos dias de hoje há um culto para isso. Né? Então nós vamos tentar trazer, né? Vamos para o eixo. Vamos para ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Então o texto aqui da nossa apostila diz assim: os anjos são seres espirituais, agora preste atenção nisso, que servem a Deus. Nós vamos ver isso na Bíblia. Como mensageiros, executores da sua vontade. Guardem isso também, faz igual a receita de bolo. Separa a parte aí. Servem a Deus e são executores da vontade de Deus. Vamos lá, de novo. Colaborando com a igreja para o cumprimento da sua missão, mas para os quais não devemos orar e nem prestar adoração. Então vamos lá, vamos entender primeiramente na Bíblia, lendo na palavra, qual é a intenção de Deus quando Ele cria os anjos. Vamos abrir a palavra de Deus ali em Salmo 103, capítulo 20, Salmo capítulo 103, versos 20 e 21. E outra pessoa, por gentileza, abra a sua Bíblia em Hebreus, Salmo 103, 20 e 21. E uma outra pessoa abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 14. Salmo 103, 20 e 21. Salmo 103, 20 e 21. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor, a minha alma. Amém. Quem achou Hebreus capítulo 1? Hebreus capítulo 1, verso 14, por favor. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Esses dois textos afirmam uma coisa só. Tá? O texto aqui em Salmos diz assim, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Está se referindo a essa força angelical.
vós, ministros seus, pronto, vós, ministros seus, e que executais a sua vontade. E aqui em Hebreus, nesse texto que foi lido agora, capítulo 1, verso 14, afirma muito claramente que os anjos são ministros de Deus para servi-lo a favor dos santos. E por que eu estou sendo tão enfático nisso, irmãos? Porque eu já vi pastores, tá, orando da seguinte maneira: anjos que estão a meu serviço, façam tal coisa. Isso está totalmente fora da palavra, meus irmãos. Completamente fora. Isso não tem nada que ampare isso. E a Bíblia é muito clara: os anjos são ministros de Deus e vão executar a vontade de Deus. Lembrem-se, lá quando Daniel ficou 21 dias jejuando, né? Quando o anjo foi falar com ele, ele falou: desde o primeiro dia eu fui enviado para responder a tua oração. Quem foi que enviou? Deus. Porque Daniel precisava ter algumas informações importantes das quais ele estava clamando a Deus. E o anjo chegou para ele trazendo a informação da parte de Deus. Então a gente precisa ter uma consciência. Eu sei que aqui nós não temos esse problema, mas nos deparamos diariamente com pessoas que têm, né? E infelizmente a internet tem o seu lixo também, né? E é muito lixo nesse sentido. E tem cristãos, meus irmãos, que se voltam para isso de tal maneira. Eu falo essa coisa para vocês porque eu vim de um meio onde eu vi muitas coisas. Eu sei que os irmãos viram também, mas como eu estou um pouco mais velhinho, então eu tenho uma experiência maior, né? Sobre as coisas que eu vi. Eu já vi reunião de oração pedindo para ver anjo, irmãos. Eu já vi isso dentro da igreja. Está me entendendo? As pessoas, você está, por exemplo, dentro de um culto de oração e a pessoa diz assim: o anjo, estou vendo o anjo entrar aqui agora, mas ninguém fala assim: o Espírito Santo está aqui no nosso meio, olha, Jesus está aqui para receber o teu culto, o Espírito Santo está aqui para ouvir a tua oração, acompanhar você. Então, o foco sempre é no tal do anjo. Vocês estão entendendo? Então, há um desvio muito forte nessa direção. E Paulo enfrentou isso no passado também, quando ele fala de culto a anjos. Então, queridos, vamos tomar cuidado com isso. O nosso foco é em Jesus, olhando para o autor e consumador da fé. Os anjos são ministros de Deus para executar a obra dele, em obediência somente a ele. Não adianta a gente falar com o anjo não vai ouvir a gente, ele não vai nos obedecer. Deus que manda, ele quem determina. E eu vejo muitos irmãos cristãos, irmãos, eu não estou falando de igrejas tradicionais, trabalhando em cima disso. Está errado, não é bíblico. Mas vamos continuar aqui, querido. Vamos lá. Cleiton, rapidinho. Sim, pode falar mesmo. Só para mostrar bem exatamente isso aí que você está falando, de adoração a anjos, né? Eu lembrei dessa passagem de João, lá em Apocalipse 22, que ele quase ele adorou um anjo, né? Fala no versículo 22, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Entretanto, ele me disse, o anjo, né? Olha, não faças tal coisa, porque eu sou como servo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Amém. Repreende João, né? Glória a Deus. Inclusive está aqui, quando fala sobre a questão da adoração, né? Adoração, que não podemos adorar aos anjos. Você leu, foi em Apocalipse 22, né? 8 e 9. Tá? Então, isso aqui nos mostra exatamente que nem os próprios anjos, tá, consideram qualquer tipo de devoção nossa, tá, ou qualquer tipo de direcionamento que façamos a eles. Entende, irmão? O mundo espiritual, ele é real sim, mas nós precisamos ter a compreensão correta disso. Há uma problemática no nosso meio, onde nós voltamos toda a nossa atenção
para esse tipo acaba se tornando um misticismo dentro da própria igreja. Vira uma igreja mística, entende? Tanto, nós vamos falar aqui sobre o outro personagem, tanto de um lado quanto do outro. Nos esquecemos do foco, queridos. Mas Cleiton, você não pode desfazer a realidade do passado na igreja primitiva, né? Quando os anjos apareciam e quando os anjos falavam, né? Quando Pedro, por exemplo, foi liberto da prisão, que é uma cena lindíssima, com toda certeza, nem o Spielberg vai conseguir criar aquela cena. Imaginem só, gente, Pedro acorrentado, ele estava acorrentado, tinha guardas na porta da cela dele, tinha guardas na sessão seguinte, tinha guardas na outra sessão e tinha guardas no portão principal. Ele passou por todas as guardas, ninguém estava dormindo. O texto não fala que os guardas, Deus deu um sono profundo. Não, eles não viram Pedro passar por eles. Já começa quando o anjo dá o toque nele, as algemas caem, os grilhões caem dos punhos dele. A porta, a Bíblia diz, a porta se abriu automaticamente. E ele passa por todas essas sentinelas, elas foram punidas depois. O texto também fala isso. E nenhum deles viu Pedro passando. O anjo vai à frente dele, acompanhando ele. Quando chega num caminho X, ali num ponto determinado, o anjo segue seu destino e Pedro vai aonde a igreja estava reunida orando. Mas viram a oração deles? A oração deles em nenhum momento eles falam do tal do anjo. Eles glorificam a Deus, né? Colocam toda a sua atenção na pessoa de Deus e Deus fala assim: Deus, nos dá ousadia e intrepidez para que nós possamos continuar pregando este evangelho. E o chão tremeu, irmãos. Queridos, esse que é o ponto. E se você parar para pensar, todas as ações no Antigo Testamento, onde os anjos estavam indo de uma maneira ou outra, trazendo alguma informação, sempre assim, a palavra ainda não estava revelada como está a nós, queridos. E eu me preocupo muito. Olha, irmãos, me perdoem, tá? Me perdoe se estou sendo cético aqui, mas eu me preocupo muito. Eu não vou dizer que eu desacredito, mas eu me preocupo muito com pessoas que dizem assim: um anjo apareceu para mim e me deu a seguinte revelação. Gente, eu tenho a minha Bíblia. Tudo que eu preciso saber, toda a informação que eu preciso ter está na Bíblia. E o povo está com preguiça de ler a Bíblia e fica ouvindo outras coisas. Temos que tomar cuidado. Gente, estamos vivendo um momento de muita confusão. A palavra, não estou dizendo que isso não possa acontecer, tá? Mas, como eu falei, estou um pouquinho mais de experiência que vocês aqui, por causa da minha idade, só porque eu sou um pouco mais velho, andei um pouquinho mais na frente. Eu ganhei um livro de presente. Eu esqueci o título, graças a Deus eu esqueci o título desse livro, para vocês nem procurarem, tá? E o livro, eu consegui ler assim as 2, 3 primeiras páginas do livro. Tá? O livro conta a história de um camarada que um anjo desceu lá para ele e falou assim: ó, vem te pegar para nós darmos uma volta, eu vou te mostrar algumas coisas. Só que interessante que esse anjo veio durante, sei lá, uma semana, 10 dias, pegando ele todo dia naquela hora, botando ele numa carruagem e saindo com ele por aí para mostrar as coisas que ele... E colocou aquilo como uma divina revelação. Gente, quase um Uber, né? É um Uber. Você está entendendo? Olha só, aí eu me lembro aqui de uma palavra que o Carlos trouxe, que eu não me esqueci. Gente, Deus não faz nada despropositadamente. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Então a gente tem, porque tem gente que pega um livro desse e vai dizer assim: nossa, que bênção, olha que coisa. Gente, totalmente fora da palavra. Desde quando Deus vai mandar um anjo dele pegar você e o anjo conversando com você, trocando ideia? Está parecendo mais um livro de Enoque, que eu li, que eu fiquei aterrado. Como é que uma pessoa acredita num treco daquele, né? Em que o anjo até mente. Meu Deus do céu, gente. São coisas assim, absurdas.
coisas absurdas, né? Então, nós temos a palavra revelada, nós temos a Bíblia, a gente não precisa de revelação mais nenhuma, está tudo aqui, querido. Cleito, mas os dons espirituais, amém, eles existem para a edificação da igreja. Não é a bel prazer que você vai fazer e acontecer, não. Aquilo tem uma direção específica dada por Deus, num momento específico, numa situação específica, vocês entendem? Então a gente tem que tomar cuidado com as informações que chegam até nós. Eu tive uma revelação, amém, irmão? Você teve a revelação. Duas coisas pelo menos tem que acontecer antes de você jogar isso para frente. Antes de você jogar para frente. Primeira delas, você vai para a tua Bíblia. Aquela revelação, ela não pode comprometer nenhum princípio bíblico, nenhuma vírgula, nem um pontinho. Porque se comprometer, se for contra, esquece, joga no lixo. Não é revelação de Deus, já começa por aí. Então a Bíblia é o parâmetro, acabou. Eu vou ler minha Bíblia e falo, opa, esse anjo que veio falar comigo, não está certo não, aqui ó, não tem nada disso aqui. Então esquece. Tá? E a outra coisa que você tem que fazer é orar. Você vai orar, vai até Deus te confirmar aquilo. Depois que Deus te confirmar no coração, você vai conversar com uma pessoa que tenha uma consistência espiritual maior, né? Todos nós temos pessoas assim, e você vai compartilhar isso com esta pessoa e ela vai orar com você. Vocês entendem a gravidade da coisa? Sim. É muito grave quando você chega, mas tive uma revelação, misericórdia. Tenham cuidado com isso, tá? Não tem como nós balizarmos a nossa fé nessas coisas, porque eu já vi, como falei, já vi muita coisa, como vem nesse livro, e olha que esse livro foi recomendado como uma bênção. Para mim foi uma tremenda maldição, porque eu ainda li 3 páginas daquela porcaria. Eu joguei ele fora, irmão, vocês acreditam? Joguei aquele troço fora. Não é nem para dar para o sebo, para não cair na mão de um outro incauto qualquer. Então é uma coisa que você tem que prestar atenção. A Bíblia, irmãos, sempre a Bíblia vai prevalecer. Fala, Valerina. Só um adendo que eu ia fazer, que o pastor Sandro pregou, eu vi uma pregação dele lá em São Gonçalo, e ele pregou justamente a respeito desse tipo de revelação de anjo. E ele falou de quantos milhões enganados na igreja dos mormons, né? Foi através de uma revelação de anjo para aquele homem, e quantas pessoas o pastor Sandro falou ali assim, perfeitamente na pregação, foi perfeita a pregação. E o que eu ia falar também sobre isso é que eu acho que, mesmo quem não é tão assim como o senhor disse, já tem uma caminhada, mas deve lembrar, um irmão que viralizou muito tempo, não era nem internet, mas ele era muito falado, porque ele falou que foi no céu, que foi no inferno. Tipo essas coisas assim, e que quantas pessoas, eu penso no sentido de quantas pessoas se perderam, estão perdidas por conta de uma revelação assim, que o anjo apareceu para uma determinada pessoa e falou isso e aquilo outro. Aí eu vim lembrar dessa pregação do pastor Sandro, da seita, né, dos últimos dias aí. Amém. Então nós temos que prestar atenção muito nesse sentido, irmãos. E vocês vão me perdoar, às vezes eu sou incisivo e duro, mas eu prefiro errar pelo excesso do que por omissão. Tá? Eu tenho uma responsabilidade com a igreja, eu tenho uma responsabilidade com a doutrina bíblica, então eu não posso permitir determinadas situações, às vezes acontecendo. Nós já tivemos postagens no grupo que eu tive que apagar, entendeu? Porque é uma situação que compromete a fé dos irmãos. Tá? Eu ia falar um negócio agora, acabei me esquecendo. Mas, assim, lembrem-se dessa regrinha, que foi uma regrinha que o Carlos trouxe, que é muito interessante. Deus não faz nada despropositadamente. Se você vê alguma coisa fora do comum, fora do comum, você bota esse filtro. É de Deus. Né? Se é de Deus, para que Deus permitiu isso? Por que Ele trouxe isso? Tá? Para você, vai para a Bíblia, a resposta está sempre na palavra.
porque é a maneira de você combater esse tipo de erro. Gente, olha só, a gente vai ver aí muitos testemunhos, e aí eu sou claro, eu sou muito cético mesmo, porque eu já vi muita coisa e que desviou muita gente do caminho do Senhor. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado assim. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu vi um testemunho de alguém, assim, o título da mensagem era assim: as divinas revelações do inferno. Aí eu falei assim, divina revelação do inferno. Aí eu falei assim, legal, o quanto Deus fala, o quanto a Bíblia nos mostra sobre o inferno, né? O quanto a Bíblia nos traz de informação do inferno. Ela traz uma quantidade de informação, mas é uma informação, irmãos, que ela é assim, se você for espremer o suprassumo, é o seguinte: lago de fogo e enxofre, que foi criado para o diabo e seus anjos, mas que irão para lá todos aqueles que não temem a Deus, e é um local de extremo sofrimento. Esse é o suprassumo. Aí o camarada, na revelação que ele teve, aí volta a repetir, um anjo acompanhou ele nesse tour, tá? Nesse tour. Aí acompanhou ele e ele foi vendo os compartimentos do inferno, né? Agora me diz, vamos botar para a regrinha. Regrinha. O que a regrinha diz? Para que Deus vai pegar um elemento, vai pegar o anjo dele, ele já tem serviço aberto, vai tirar o cara lá do serviço dele, para acompanhar esse cara, para levar para um lugar que nem foi inaugurado ainda tem esse problema, essa problemática, que o lugar nem inaugurado está. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, porque há muito lixo por aí. Então, fujam desse tipo assim de coisa. Eu tive uma revelação. Amém, meu irmão? Bênção de Deus. Mas antes de você contar ela para mim, vamos fazer o seguinte: você vai para a sua Bíblia, coloca lá no crivo, se passar, você vai orar. Você vai orar. É a convicção, está no coração, está aqui. Você vai procurar o teu pastor, o missionário, será alguém que possa te ajudar no discernimento disso aí. Aí depois você me conta. Amém? Quem quer falar, Carlão? Fala, Carlão. Salve por sua paz, Senhor Jesus, amém? Eu acho que nós, como cristãos, tem motivo da gente estar aqui reunido. Por que você veio para a igreja bíblica cristã? Tem motivo. Não é porque o Cleiton é bonito, não é porque eu sou magro. Você vem para cá porque você sabe que aqui a gente está comprometido com a palavra de Deus. Agora, se a gente vem para cá no domingo porque somos comprometidos com a palavra de Deus, mas durante o decorrer da semana nós, digamos assim, nos entupimos de neopentecostalismo, de religiões de mistério, né? Tem alguma coisa errada. Por que a gente não está lá e está aqui? Tem um motivo. Eu falo muito isso, que Jesus ele nos dá parâmetros, né? Ou a árvore boa produz bom fruto, ou a má produz mau fruto. Não tem como, não. Tudo que eles fazem lá é errado. Mas essa revelação aqui é de Deus. Você tem tanta igreja cristã, tanta igreja séria, por que essa fórmula não se repete nas igrejas sérias e só se repetem nas igrejas, vamos chamar de meninas, né? Meninos, aquela infantilidade? Por que isso não acontece? Outra coisa é a observação da palavra de Deus. Dificilmente você vai encontrar um profeta de Deus que está junto com a maioria. Dificilmente. Parece que Deus escolheu os seus profetas para irem na contramão de tudo que a maioria fala. Jeremias, Isaías. Por que eles matavam os profetas? Porque eles não estavam com a maioria. Porque diante de Deus eles enxergavam coisas que a maioria não conseguia enxergar, porque estava contaminado com aquela visão mundana, e os caras viam com a revelação de Deus e falavam: gente, desculpa, não é por aqui não, a gente tem que seguir aquele caminho lá, mata. Sempre que eu vejo algo ganhando muita notoriedade, eu já fico com o pé atrás, porque eu sei que não é assim que funciona.
né? Eu tenho toda a Bíblia me dizendo que é sempre o contrário. É sempre o contrário. Os profetas de Deus são mal vistos. Os profetas de Deus não são pessoas que todo mundo fica assim, vem cá! Não é assim, porque ninguém quer ouvir algo que confronta. A gente quer ouvir palavras doces. A realidade é essa. Você faz um arroz na sua casa, né? Você espera que todo mundo que vai comer aquele arroz fale, oh, que arroz maravilhoso. Se a pessoa fala, está sem sal, não vem mais aqui. Chamo mais. A gente é assim, irmãos. E o profeta de Deus, ele está ali para isso. Ele não está ali para fazer amizade. Ele está ali para fazer igual o João. Se arrependam. Raça de víboras, vocês têm que voltar para Cristo, para o reino. O reino está aí. Esse é o profeta de Deus. É Jeremias, é Isaías, é Elias, Eliseu. Todos eles, irmãos, eles tinham um comprometimento só. Com a palavra de Deus. O Cleiton disse muito bem aqui que a igreja, ela simboliza o reino de Deus nessa terra. Todo país tem um consulado de outros países, né? No Brasil você tem um consulado de Israel, um consulado dos Estados Unidos. Dentro daquele consulado é considerado terreno americano. Ali valem as leis americanas. A igreja é a mesma coisa. Cada igreja é como se fosse um consulado de Cristo nessa terra. Amém. Glória a Deus. Aqui dentro vale a lei de Deus. A lei que reina aqui é a lei de Cristo. A palavra de Deus é soberana. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito, muito bom. Amados, então é só para a gente fechar esse balão em relação a essa coisa mística que hoje existe dentro da igreja. Tá? Isso tem que ser banido do nosso meio. Uma igreja bíblica, ela não se ampara em misticismo. Tá? Está longe de nós isso aí, muito longe mesmo. Nós nos amparamos pela palavra. E agora, por último, querido, vamos falar de um camarada, como alguém falava, eu vi um padre falar uma vez isso, eu achei interessante, chamava-se, vamos falar do encardido agora. Tá? Bom, vamos lá. Então, gente, olha só. O diabo, também chamado de Satanás, tentador, dragão, antiga serpente, é um ser espiritual maligno. Agora preste atenção, tem umas palavrinhas chaves aqui, eu até sublinhei para você entender, que se opõe ao ser humano. Opa, como é que é o negócio? O diabo se opõe a quem? Ao ser humano. Nós vamos ver isso na palavra, calma. Procurando enganá-lo por meio de seus anjos, os demônios, que tentam seduzi-lo ao pecado, mas que já foram tanto, olha só, frasezinha mágica, outra, tanto o diabo quanto os demônios, vencidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, não tendo poder contra a igreja. Outra frasezinha mágica. São 3 frases aqui, três pontos importantes aqui. Do Senhor, estando destinado à condenação eterna. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós vamos ver isso tudo na palavra. A primeira coisa que nós precisamos entender, não há guerra do bem contra o mal. Ponto. Mas começa por aí. Ninguém guerreia com Deus. Começa por aí, já. O negócio já encerra por aí. O diabo não se opõe a Deus. O diabo se opõe ao homem. Ele luta contra nós, porque se ele tentar pensar, imaginar, sonhar com a possibilidade dele enfrentar Deus, ele não é burro, ele é tudo, mas burro ele não é. Ele sabe que ele vai se dar mal. Se deu mal. Ele se deu mal, porque a Bíblia diz que Deus, a Bíblia fala que quando subiu no teu coração, então, quando o pensamento chegou na cabeça de Satanás, enquanto ele era o anjo de luz no céu, o que a Bíblia diz? Que Deus o expulsou dali. Ele conseguiu seduzir alguns anjos ali, um grupo de anjos,
um número muito grande de anjos, e levou esses anjos junto com ele. Agora prestem atenção nisso. Deus simplesmente o expulsou do céu. Aqui você não tem mais lugar, vai embora você e seus anjos. Eles já estão condenados. É o que o texto, a Bíblia fala. Gente, eu fico impressionado. Aí vem o outro lado místico. O lado da valorização de um camarada que já está vencido. Nós não podemos perder. Gente, meu Deus do céu, como a gente vê isso na igreja. Eu falo isso, olha só, eu falo isso para vocês, porque quando eu conheci a Isabel, eu fui para digamos assim, para o pentecostalismo, né? Através da minha esposa, praticamente. E foi quando eu comecei a ver determinadas coisas. Irmãos, tinha irmãs de oração, que viam vulto o tempo todo. Era vulto, era bicho peludo. Gente, aí eu pergunto, cara, como é que o cara vai para uma oração vendo macaco? Eu estou falando coisas para vocês aqui. É hilário, não é? É hilário. Mas é fato. Né? Da pessoa chegar para você, só que a minha sogra não era boba, né? A minha sogra era uma mulher de Deus. Quando uma irmã chegou assim, minha irmã, olha, quero dizer uma coisa para você. Eu vim andando, quando eu cheguei aqui nesse local de oração, um macaco enorme, preto ali na porta. Aí a minha sogra, impávida, daquele jeito que eu sempre falei para vocês, aquele semblante calmo. Minha irmã, o macaco veio com você, mas ele vai ficar lá fora, que aqui dentro ele não vai ter vez. Vocês entendem? É gente vendo esse tipo de coisa o tempo todo. Aí, Sandra Cleide, você desacredita disso? Claro que não. Gente, o mundo espiritual ele está aí, mas não é o nosso foco. Não afeta. Gente, presta atenção. Agora vamos para o texto bíblico. Vamos para a Bíblia. A Bíblia é a melhor coisa. Vamos olhar lá, tá? Quem pode achar, por gentileza? Vamos ler, deixa eu pegar o texto aqui que eu vi. Não, eu quero esse texto primeiro aqui. Esse texto que eu separei aqui. Isso, esse texto aqui. Vamos lá. Quem pode abrir a sua Bíblia em Colossenses 2,15? Para mim, esse texto ele é mortal. A gente não precisava nem ler nenhum outro. Mas vamos ler alguns textos. Colossenses 2,15. Quem achar pode ler, por favor. Pega o microfone para o pessoal da internet ouvir. 2,15. Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Precisa falar mais alguma coisa? Jesus despojou. Despojar é tirar todo o armamento. É tirar toda a preeminência, todo o poder. Né? E a Bíblia diz que eles foram expostos à vergonha, à ignomínia, ao desprezo. Jesus triunfou sobre eles na cruz. Irmãos, eu tenho que prestar atenção no sujeito desse. Eu tenho que prestar atenção no que a Bíblia diz, porque ele vai estar sempre no meu caminho se opondo contra mim. Ele sempre vai estar aprontando, ele sempre vai estar criando laço, ele sempre vai estar criando algum problema, alguma barreira para me derrubar, para me enfraquecer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me firmar em Cristo. Eu não tenho que ficar olhando, preste atenção. Aí volta o meu ceticismo de novo. Prestar atenção nele, no sentido de exaltá-lo. Gente, tem gente que vai para a igreja, tá? E fica muito tempo falando desse personagem diabólico, mentiroso, safado, que é ele tudo isso. Tem gente que dá credibilidade. Não, mas olha só, o demônio apareceu e me disse tal coisa. Gente, olha só, se o demônio aparecer e falar tal coisa para você, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Não acredita porque é mentira. É mentira. E vamos ler mais, vamos lá. Vamos para a Bíblia, o negócio é Bíblia, Bíblia. Vamos lá.
Vamos ler aqui João capítulo 8, verso 44. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. O que está escrito aí? Isso. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Meu Deus do céu, mais claro que isso é impossível. Eu vou dar credibilidade a um sujeito desse, né? Não estou falando aqui, também sou contra aqueles que falam assim, olha aqui, quando eu quero falar com o diabo, aí levanta a sola do sapato. Outra tolice. Oi, fala. Pastor, então, logo assim que eu me converti, eu fui da Igreja Universal, né? Aí eu fiquei 3 anos lá e assim, eu tinha muito medo porque lá eles interrogavam, eles entrevistavam o diabo. Então, o que você faz na vida da pessoa que sai daqui? Se ela sair dessa igreja e for para outra, o que vai acontecer? Aí eu vou esperar ela lá, não sei o que, assim. Aí, então eu às vezes deixava de fazer as coisas por medo mesmo, por medo do diabo. Não é nem pelo temor a Deus. Eu fazia como eu não vou fazer, porque senão o diabo não vai fazer. Entendeu? Eles fazem uma lavagem cerebral também pra gente, até porque eu não conhecia nada da Bíblia. Né? É impressionante. Então, a questão toda, meus amados, é nós tirarmos o foco de Jesus. Você tem que estar escondido à sombra da cruz, querido. Aí nós vamos ler o texto aqui para matar. Deixa o Carlão falar aí. Fala, Carlão. Meus irmãos, eu acho incrível isso, né? Tipo, nos últimos dias, por conta das eleições, enfim, de tudo que está acontecendo, o pessoal ressuscitou essa dicotomia, né? É a luta do bem contra o mal. Por que a gente fala que não existe a luta do bem contra o mal? Porque uma luta do bem contra o mal pressupõe igualdade de forças, certo? E Deus é soberano, né? Eu até comentava com o Cleiton que isso traz problemas teológicos assim, terríveis, né? Mas Deus, ele não quer que nós sirvamos a Ele por medo, certo? A gente não tem que ter medo do diabo, porque nós somos servos de Deus, né? Isso. Agora, o diabo, como pai da mentira, ele planta na nossa consciência, através de filme, através de literatura, uma série de coisas que, em todo filme que tu vai ver, o diabo é sempre mais forte. E aí você passa a carregar, tem medo escuro, tem medo de barulho que faz dentro de casa. Mas, irmãos, pensa comigo. Se existe o diabo, é porque existe Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Então você clama em nome de Jesus e não tem problema. Não tem por que ter medo do diabo. Percebe? Não tem porquê, é um medo sem sentido. Você serve a Deus. Jesus mesmo ele fala que ele é o valente, né? Que ele é o cara que entra na casa, amarra ali o valente e saqueia todos os seus bens. É com ele que tu tá, meu irmão. É o mais forte. Sabe? Por quê? Por que o medo? Eu também participei muito tempo de igrejas que faziam esse tipo de prática, né? E a pessoa até falava assim, ó, se tu não der o dízimo, o diabo vai estar lá na tua casa, tá vendo? Aí arruma um monte de penduricalho para te trazer ali preso, né? O cabresto ali, você não sai daqui não, porque se você sair daqui, ó, teve um cara que saiu daqui e ficou maluco. Esse tipo de coisa, meu irmão, isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Deus te deu um livre-arbítrio. Ele não te impõe nada. Ele coloca para ti, ó, segue por aqui, melhor. Se você não quiser, é uma escolha sua. Agora, por medo, irmão, não. Por medo, não. Tem gente que tem medo, irmãos, de ficar numa casa sozinha.
Entendeu? De ficar num cômodo vazio, sozinho, porque tem alguma coisa aí. Não, meu irmão. Se tem alguma coisa, a gente ora com autoridade em nome de Jesus, porque em nome de Jesus nós temos essa autoridade. Entendeu? Agora parece que as pessoas creem mais no diabo do que no poder de Cristo. Percebe? Parece que as pessoas dão mais credibilidade para o diabo do que para o poder e autoridade que tem em nome de Jesus. Não pode ser assim. Hoje a gente está entendendo as coisas erradas. Amém? Amém. Amém. E só para corroborar o que o Carlos falou, Bíblia, vamos lá, de novo. Abre aí, por favor. Em Mateus capítulo 4. Olha só, Mateus capítulo 4. Aí a pessoa vai ler o verso 1, o verso 10 e o verso 11. Então vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 10, Mateus capítulo 4, gente, hoje não estou bem. Mateus 4, verso 1, depois o verso 10 e depois o verso 11. Quem achar pode ler, por favor. Mateus 1, né? 4 primeiro. Não, Mateus capítulo 4, verso 1, 10 e 11. Tá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 10. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos que o serviram. Gente, Jesus foi curto e grosso com ele. Ele não conseguiu ir avante na sua intenção. Gente, ele não tem como enfrentar e encarar Deus. Deus é zilhões de vezes maior do que qualquer coisa nesse universo. Ele está acima de tudo, ele está fora. Veja bem, ele está fora do sistema, ele está fora do universo para poder controlar tudo. Olha que coisa tremenda, o tamanho desse poder e dessa majestade. Agora isso aqui para mim, esse texto de Jó capítulo 1, a partir do verso 6, eu vou ler, para mim esse texto ele é esclarecedor para aqueles que postulam, né, essa posição que acaba trazendo o holofote para cima do diabo. Mas vamos lá, olha o que o texto diz. Jó capítulo 1, a partir do verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: olha só como é que Deus, objetivo, como Jesus foi. Não dá conversa. Chegou e falou: de onde você está vindo? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temes Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face. Agora preste atenção, esse versículo 12, gente, ele fecha essa questão. Ele fecha a questão. E eu não entendo, o pessoal lê isso aqui e passa por cima. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Prestem atenção. Eu ouvi um pastor falar certa vez que o diabo está na coleira de Deus. Quando você passeia com o seu cachorrinho, né, você tem a distância que ele vai estar à tua frente é só o tamanho da cordinha que vai até a coleira dele. O cachorro anda na tua frente na medida do tamanho que você dá a corda para ele. Esse é Satanás na mão de Deus.
Nós precisamos entender isso, irmãos. Ele vai se opor ao homem? Vai. Ele vai vir com tudo em cima da sua vida? Vem. Porque a Bíblia diz isso. A palavra de Deus fala isso. Se eu não me engano, me corrija aí, irmão. Está em Pedro, né? Quando Pedro diz assim, nós devemos vigiar, tomar cuidado, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando, ainda coloca assim, como um leão. Ele não é o leão é Jesus, entendeu? Mas ele brama como um leão, pronto, Tiago, ótimo, pronto a nos tragar. Então a gente tem que entender isso. É importante que a gente tenha esse conhecimento. E eu, às vezes, eu vejo, meus queridos, muito holofote em cima da pessoa errada. Eu não tenho que ficar aqui fazendo um discurso sobre ele. Estou falando sobre esse encardido aqui, porque faz parte da doutrina apostólica, tá? Faz parte. Porque a maneira de nós lidarmos com Satanás é a sombra da cruz. Não é fazer como muitos fazem, vocês riram, mas eu já vi gente falando comigo isso. Por sinal, um grande amigo meu. Quando eu quero falar com o diabo, eu olho para a sola do meu sapato. Gente, primeiro já está errado, porque não se fala com o diabo. Não quero papo nenhum com ele. E outra, que não é isso que a Bíblia diz para a gente fazer. E manda vigiar, vigie, leia a sua Bíblia, preste atenção nos princípios que Deus está te dizendo. Agora vamos encerrar esse tópico e encerrar o estudo de hoje com mais essa palavra também muito importante, está em Efésios capítulo 4, verso 27. Quem puder, abra lá. Efésios 4, versículo 27. É. 4:27, né? Não deixe lugar ao diabo. O que a Bíblia manda a gente fazer? Vamos lá, repete. O que a Bíblia manda fazer? Não dê lugar ao diabo. Porque lá em Tiago diz para a gente prestar atenção nele. Olha, vigia, porque ele está em redor. Ele está em torno de você, procurando um espaço, um momento para poder entrar. Ele é estrategista, extremamente inteligente. Então você se esconde à sombra da cruz. E o que é me esconder à sombra da cruz? É me colocar totalmente voltado para o que a palavra de Deus diz. O sangue de Jesus está sobre nossas vidas, meus irmãos. A Bíblia diz que o inimigo não nos toca. Não nos toca. Pastor, tira aqui uma dúvida. Não é que eu oro assim, não oro assim. Mas já fui ensinada, tá? Mas tem gente que ora assim, a gente pedir a Deus para a mão de Deus pesar sobre a vida daquela pessoa, para ele se arrepender. Isso é pecado, não é? Eu não oro assim, mas já fui ensinada assim. Meu irmão, olha só, como eu já falei, estou um pouquinho na frente de vocês. Eu já ouvi orações assim: Senhor, quebra a perna dele, quebra Jesus, quebra aquela perna, entendeu? Irmãos, olha só. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Quando nós orarmos, tá, no sentido da salvação de alguém, a nossa oração tem que ser na mesma direção, porque Deus não vai fazer algo contra a sua natureza. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e compassivo. Ele não voltou ainda, porque, como muitos acham que é tardia, está demorando, não estou demorando, estou dando oportunidade para que as pessoas alcancem a salvação. Eu já orei muito para a pessoa chegar ao fundo do poço, para ela se arrepender, mas isso foi instruído pelo pastor. Não, olha, a oração sábia bíblica é essa. Oremos para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa, tá? Porque muitas vezes somos tentados, irmão. As pessoas nos fazem mal, nos prejudicam, nos trazem, né, dramas. E aí você, no afã, no calor da batalha, você vai chegar: Senhor, Deus, só podia dar um jeitinho aí, né? Jesus, dá um jeitinho nessa pessoa. Gente, aí a gente faz, né? A gente transforma Deus em algo que Ele não é.
A nossa oração, a Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos e por aquele que vos maldizem. Né? Aí muita gente interpreta errado aquela parte quando ele falou assim, que brasas vivas, né, estarão sobre a sua cabeça. Aí a pessoa pensa, é sobre minha cabeça, não é sobre a cabeça do elemento lá, entendeu? A consciência dele vai arder, o Espírito Santo vai falar a ele. Irmãos, a nossa oração tem que ser sempre nessa direção, porque é a oração bíblica, tá? Jesus não orava assim por aquelas pessoas, e olha que Jesus tinha motivo para isso. Quando os discípulos falavam assim, não, Senhor, vamos lá, vamos partir para cima, vamos cair dentro, então, eu falei, vem cá, rapaz, peraí, sempre Pedro na jogada. Você acha que se eu não falar com o Pai agora, ele não vai mandar as legiões dele em meu socorro? Que isso? E ainda fala, quem usa a espada, pela espada vai morrer. Então você toma cuidado, tá, com o tipo de oração que você faz. A nossa oração tem que ser uma oração de misericórdia. Amém, querido? Amém. Você vai ter que parar. Vamos lá, o próximo. Eu lembro da irmã que ela ia para os cultos de oração. Ela chegava lá e pensava, Senhor, passa um caminhão em cima do Jeremias. Leva ele, porque eu não aguento mais. Gente, tem muito disso. Tem sim. Mas é uma oração que não é bíblica, irmãos. É uma oração bíblica de misericórdia. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, obrigado, meu Pai, por essa escola bíblica que o Senhor nos proporcionou, divertida, engraçada. Mas, Senhor, que o Senhor, por favor, coloque no nosso coração o que foi ensinado e falado aqui. E, Pai, corrobora todo esse ensinamento. São doutrinas apostólicas, doutrinas faladas pelos Teus filhos lá no passado, Teus apóstolos, e que queremos aprender. Portanto, confirma tudo isso em nossas vidas, para que possamos ter, Senhor, um cristianismo sadio, um cristianismo puro, santo, verdadeiro, diante da Tua face. É o que te pedimos, ó Deus, e agradecidos estamos por esse momento, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.